Bom dia, pessoal. Sétimo ano, né? Vamos corrigir os exercícios de revisão que foram postados na semana passada para vocês, ok? Então vamos iniciar pela primeira questão, que diz assim: quem são os seres considerados a base de uma cadeia alimentar? Essa resposta, pessoal, vocês vão achar lá na página 28 do livro didático de vocês. E os seres que são considerados a base de uma cadeia alimentar são os produtores, né? São representados principalmente pelas plantas e pelas algas, que são os seres que fazem a chamada fotossíntese e através da fotossíntese conseguem produzir o seu próprio alimento, ok? Segunda questão, que são seres autótrofos, tá? Seres autótrofos são seres que têm a capacidade de produzirem o seu próprio alimento, tá? E são representados pelos produtores nas cadeias alimentares, ok? Terceira questão, como podem ser classificados os consumidores? Geralmente, pessoal, dependendo da cadeia alimentar, os consumidores podem ser classificados em consumidores primários, que são os animais geralmente representados pelos herbívoros, né, que são quem consomem os produtores, que podem ser os consumidores secundários, que é quem consome os consumidores primários, quem vai se alimentar dos consumidores primários. Dependendo da cadeia alimentar, podem existir consumidores terciários, quaternários e assim sucessivamente, ok? Então, os consumidores podem ser classificados em consumidores primários, consumidores secundários e consumidores terciários, ok? Quarta questão, o que são animais onívoros? Pessoal, animais onívoros são animais que se alimentam tanto de matéria de origem vegetal quanto matéria de origem animal. Um exemplo clássico de onívoros somos nós, seres humanos. Quando nós nos alimentamos, vamos supor, se nosso prato tem feijão, arroz e carne, bife, que seja. O feijão e o arroz são de origem vegetal e o bife é de origem animal. Então nós somos considerados seres onívoros. Então seres onívoros são animais que se alimentam de vegetais e de animais, ok? Quinta questão, o que são teias alimentares? Pessoal, teias alimentares é o conjunto de cadeias alimentares entrelaçadas. Por quê? Porque quando nós estudamos de uma forma mais simplificada, de uma forma que a gente diz que é unidirecional, que só segue uma única direção, né? Então a gente estuda a cadeia alimentar, mas na natureza não acontece só em uma direção a relação de alimentação entre os animais. Porque, por exemplo, um gafanhoto ele pode servir de alimento para um sapo, pode servir de alimento para um outro ser vivo, por um outro invertebrado maior, pode servir de alimento para um lagarto, por exemplo. Então ele não serve de alimento só para um tipo de animal. Então ele participa de várias cadeias alimentares diferentes. E ele não consome só um tipo de planta. Então, pessoal, teias alimentares é nada mais do que o conjunto de cadeias alimentares entrelaçadas, ok? Sexta questão, como estão distribuídos os gases na atmosfera terrestre, gases com porcentagem? Essa questão, a resposta dessa questão, vocês vão achar lá na página 33, quando a gente fala de composição do ar e ciclos naturais. A atmosfera terrestre, pessoal, ela está dividida na seguinte forma com relação aos seus gases e a sua porcentagem. 78% da atmosfera terrestre é formada pelo gás nitrogênio. 21% da atmosfera terrestre é formada pelo gás oxigênio. E 1% é formada por gás carbônico, vapor d'água, ozônio, hidrogênio, tá? Então, 78% da atmosfera por nitrogênio, 21% por oxigênio, que é o gás que nós utilizamos na nossa respiração, e 1% formado por gás carbônico, vapor d'água, ozônio, entre outros gases. Ok? Sétima questão. Quais são as etapas pertencentes ao ciclo do nitrogênio? Pessoal, essa questão, inclusive, eu pedi para casa para vocês pesquisarem sobre essas 4 etapas do ciclo do nitrogênio, tá? Que são fixação, amonificação, nitrificação e desnitrificação. São 4 etapas, vou falar novamente. Fixação, amonificação, nitrificação e desnitrificação. Essas são as 4 etapas que fazem parte do ciclo do
nitrogênio. Oitava questão, o que é combustão, pessoal? Combustão é uma reação química que ocorre entre o combustível e o oxigênio, tá? O oxigênio, ele é chamado de comburente, tá? E aí, essa reação química que vai ocorrer entre o combustível e o oxigênio vai gerar energias e resíduos que vão ser lançados na atmosfera, tá? Essa energia e resíduo pode liberar luz e calor, tá? Luz e calor é um processo decorrente da combustão, tá? Então, combustão é a reação química entre um combustível e o oxigênio, que é chamado de comburente na reação, ok? Nona questão, o que é monóxido de carbono? Então vamos lá. A resposta dessa questão vocês vão achar lá na página 37, quando a gente fala de poluição do ar. E monóxido de carbono, ele é um gás incolor, ou seja, não tem cor, inodoro, ou seja, não tem cheiro, e muito perigoso, tá? Quando inalado em grande quantidade, provoca sonolência, perda dos sentidos e pode levar à morte por asfixia. Então, o monóxido de carbono é um gás incolor, inodoro e muito perigoso, e quando inalado em grandes quantidades, provoca sonolência e pode provocar a morte por asfixia. Ok? Décima questão, o que são combustíveis fósseis? Tá? Também está na página 37, aqui no finalzinho da página, tá? São todos aqueles que são derivados do petróleo, como a gasolina, o querosene e o óleo diesel. E ele é formado pela decomposição da matéria orgânica, um processo que pode levar milhares de anos para acontecer. Ok? 11ª questão. Qual a famosa frase criada por Lavoisier que resume a ideia dos ciclos na natureza? Pessoal, essa resposta dessa questão a gente pode achar aqui na página 36. E a famosa frase escrita por Lavoisier é: na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então essa é a frase criada por Lavoisier para resumir toda a ideia dos ciclos na natureza, porque nenhum dos elementos que fazem os seus ciclos na natureza, nitrogênio, carbono, oxigênio, água, eles se perdem em algum momento, eles sempre vão ser transformados em outros compostos para serem consumidos ou absorvidos por outros seres vivos que vão necessitar desses nutrientes, ok? 12ª questão, quais os cuidados básicos para evitar doenças transmitidas pelo ar? Essa questão, a resposta dela se encontra lá na página 39, tá, do livro didático de vocês, tá? Então vamos lá. Não permanecer em ambientes fechados e sem ventilação, evitar aglomerações, que é o que a gente está fazendo no presente momento dessa pandemia, que é causada pelo ar, né, que é a Covid-19, lavar as mãos frequentemente, não compartilhar copos e toalhas com outras pessoas, ao tossir ou espirrar, proteger a boca e o nariz com lenços descartáveis, manter as vacinas em dia. Ok? Então esses são os cuidados básicos para a gente evitar as doenças transmitidas pelo ar. Isso é um assunto muito pertinente, né, para o momento que nós estamos vivendo agora, né? Então vamos, né, além de aprender, seguir esses hábitos para termos uma quarentena saudável e assim podermos voltar o mais rápido possível às nossas atividades diárias. 13ª questão, qual a porcentagem de água no planeta Terra? Essa resposta dessa questão se encontra aqui na página 42, tá, pessoal? Onde diz assim: a superfície do planeta é constituída de mais de 70% de água, tá? Então vocês podem botar 70% de forma mais arredondada, ok? Cite 4 doenças transmitidas pela água. Doenças transmitidas pela água, nós encontramos aqui na página 47, doenças relacionadas à água. Nós podemos citar entre elas febre amarela, dengue, zika vírus e chikungunya, né? São todas transmitidas pelo mesmo mosquito, que é o chamado Aedes aegypti, ok? Além disso, a gente pode citar outras doenças, como por exemplo a hepatite A, que também é transmitida por água contaminada, tá? Barriga d'água, que é chamada esquistossomose, que também é transmitida por água contaminada, cólera. Então, todas essas doenças são transmitidas através da água. Quais os problemas de saúde gerados pela umidade do ar abaixo dos 30%?
Essa resposta vocês encontram aqui na página 46, tá? Nós temos aqui os seguintes problemas: problemas alérgicos e respiratórios, sangramentos pelo nariz, ressecamento da pele, irritação dos olhos, do nariz e da garganta e complicações de doenças como rinite e asma, que já são doenças de origem alérgica, então são doenças que podem seguir e vir decorrentes, né, dessa baixa umidade do ar. E a 16ª questão: qual o percentual de água no organismo humano? Pessoal, essa aqui nós também podemos, né, achar aqui na página 46, que diz assim: de modo geral, os seres humanos apresentam cerca de 70% de sua massa corporal formada por água. Então, o percentual de água no organismo humano é o mesmo percentual de água no planeta Terra, ou seja, 70%. Então, pessoal, a revisão está corrigida, tá? Aqui na forma de videoaula. Espero que vocês, né, corrijam a revisão de vocês para fazerem uma boa prova aí no decorrer do tempo, tá bom? Estou disponível a dúvidas nos comentários. Por favor, né, tirem as dúvidas nos comentários e qualquer coisa estou aqui à disposição para retirar as dúvidas de vocês. Tenham um bom dia.